As novas regras do financiamento Minha Casa Minha Vida podem aumentar a demanda do mercado imobiliário, mas ao mesmo tempo, a reforma tributária começa a mudar a estrutura de custos dos empreendimentos. E é quando essas duas coisas acontecem juntas que o alerta acende. Porque não são movimentos isolados, são uma reação em cadeia. Mais crédito podem trazer mais compradores podem gerar mais vendas e mais vendas puxam mais obras. E quando o mercado acelera, a operação inteira é colocada à prova. A obra precisa acompanhar, o caixa precisa sustentar o ritmo, os custos precisam ser monitorados e a decisão passa a exigir mais precisão. Enquanto isso, a reforma tributária vai ajustando custos, premissas e margens. Ou seja, o mercado pode vender mais justamente quando a conta dos empreendimentos começa a mudar. Esse é o ponto que precisa de atenção. No mercado imobiliário, o movimento quase sempre puxa o outro. O crédito muda, a demanda responde. A procura cresce e a operação é pressionada. E o capital, ele passa a exigir mais previsibilidade. O cenário atual deixa isso muito claro. O Minha Casa Minha Vida amplia o acesso ao crédito e abre o mercado para um novo perfil de consumidor. Ao mesmo tempo, a reforma tributária reorganiza os custos do setor. E para quem olha o mercado com mais profundidade, esses movimentos fazem parte do mesmo ciclo. Enquanto a reforma tributária ajusta a estrutura de custos, o Minha Casa Minha Vida ajuda a manter a demanda. Enquanto a reforma tributária ajusta a estrutura de custos, o Minha Casa Minha Vida ajuda a sustentar essa demanda durante a transição. E essa é a forma de equilibrar o mercado. De um lado, uma mudança estrutural necessária e do outro, um estímulo para manter esse setor girando. A reforma tributária vem para simplificar um sistema historicamente complexo, mas simplificar não significa ausência de impacto. Ao longo da transição, ajustes vão acontecer e esses ajustes afetam custos, fluxo de caixa e previsibilidade. Na prática, o mercado aquece, o stand vende mais, a velocidade de vendas aumenta e isso ajuda os projetos a ganharem tração. Mas esse é só o primeiro movimento. Quando a demanda cresce, a operação precisa acompanhar. Na prática, é preciso contratar melhor, comprar melhor, planejar melhor. E quando isso não acontece, a pressão aparece. Aos poucos, os custos saem da projeção, uma premissa deixa de fazer sentido, o fluxo de caixa fica mais apertado e o capital vai ficando mais seletivo. As operações percebem tarde demais que vender mais não significa um resultado melhor. Porque o que funciona em pequena escala nem sempre sustenta o crescimento. É aqui que a reforma tributária muda o nível da conversa. Ela não é apenas uma mudança fiscal. Ela muda a forma de olhar custo, margem e a viabilidade ao longo do ciclo do empreendimento. E o impacto não aparece de uma vez. Ele se acumula ao longo do tempo. Um custo precisa ser revisto, uma premissa deixa de valer, o regime perde eficiência e a margem diminui aos poucos. Quando o mercado percebe, o resultado já mudou. Por isso, não é só sobre aproveitar a demanda, é sobre preparar a operação. A janela de 2026 a 2028 não deveria ser vista apenas como um período de crescimento. Ela é uma janela de preparação para absorver mais demanda, para revisar custos, para acompanhar mudanças e para responder ao capital mais exigente. Quem se prepara agora chega melhor posicionado, com mais previsibilidade, mais controle de margem e mais acesso a capital. O mercado vai oferecer oportunidades, mas vai premiar quem conseguiu transformar demanda em resultado. Para entender melhor essa reação em cadeia entre Minha Casa Minha Vida, reforma tributária e mercado imobiliário, nessa janela até 2030, acesse o blog da Trends.